Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à reunião de mais um domingo, né, de estudos doutrinários e cristãos. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hoje o nosso estudo é do livro Vinha de Luz, e a lição é a de número 4, Em Silêncio. Bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia, Rangel, bom dia para todo mundo, como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Você também? Graças a Deus, tudo bem também. Então tá bom, então. Então a lição é Em Silêncio, do livro Vinha de Luz. Em silêncio, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Em Silêncio. Um texto, Emmanuel nos trouxe uma elucidação, um entendimento de uma forma tão simples e singela nessa lição. E é óbvio, né? É sempre muito bom estudar Emmanuel dentro dessas elucidações que ele nos traz, baseados, inclusive, nas passagens evangélicas, né? E a passagem evangélica que ele traz aqui é de Efésios, capítulo 6, versículo 6. Mas, como de praxe, de vez em quando nós pegamos aqui para fazer algumas menções, fazer alguns estudos, voltado inclusive um pouco, né, a respeito dos versículos que circundam da lição, eu vou tomar licença de vocês, e aí nós podemos estudar junto aqui, né, e fiquem à vontade a qualquer momento, abra o microfone, escrevam no chat aí, e vamos que vamos, graças a Deus, né, mais um domingo aí de estudos. E aí, Efésios, capítulo 6,
Eu vou ler do versículo, esse particularmente é o versículo 6, né? Ele é o capítulo 6, versículo 6. Eu vou trazer do 1 ao 10 aqui, até porque não é tão grande e é importante para nosso estudo, né? No capítulo 6 de Efésios, o versículo 1 é: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. 2. Deixa eu aceitar aqui. 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Bom dia, Cristiane, tudo bem? Bom dia, Rangel. Desculpa o atraso. Não, fica tranquila. Tamo tudo junto. Versículo 3. E aí, vamos lá, no versículo 2 ele fala: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O versículo 3, ele traz o complemento desse segundo, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Marley, bom dia. Bom dia, Rangel. Bom dia para todos. Eu estou fazendo, Cristiane, Marley, eu estou fazendo aqui porque a lição em silêncio, né, que é a lição 4 do Vinha de Luz, ele faz menção ao capítulo 6 e ao versículo 6 de Efésios. E aí eu tomei a licença de fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 10. E tem até um motivo de eu ter pego até o versículo 10, porque mesmo que ele continue, mas ele te dá um produto, um resultado final nesse raciocínio aqui. E aí, vejam bem, né, gente? Esse Efésios capítulo 6, ele vem tratando muito com a relação entre pais e filhos e pais, né? Simultaneamente, né? Vice-versa. É interessante isso, né? Porque dentro da doutrina espírita e dentro dos conhecimentos que nós já viemos, né, carregando e atrelando, é muito interessante essa questão do honrar o pai e a mãe para viver longo tempo com eles sobre a terra. Claro que talvez em outros órgãos religiosos isso se limita em uma encarnação só. Mas para nós a gente já consegue ver uma outra visão, né? Se relacionar bem para com os meus, para que em outras oportunidades estejamos juntos novamente, né? Ela vai além da mera concepção de que acabou. Um pai e uma mãe viveu até 70, 80, 90 anos, tá tudo bem, mas ela cai em contradição, como, por exemplo, quando há, por exemplo, o desencarne de um dos pais, quando ainda criança, por exemplo, né? O que se foi feito para ocorrer isso, né? Porque se ficar preso ao literal, você começa a pensar, né? Como? O que aconteceu? O que rolou, né? Principalmente honrai o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa, para que te vá bem e viva muito, muito tempo sobre a terra. A gente não circunda somente numa vida só. Nós não nos limitamos só numa encarnação. Então, esse viver bem aí sobre a terra, ele ultrapassa o limite de uma encarnação só. Que belo, né? Olha como as lições bíblicas e evangélicas já vêm nos trazendo já uma concepção há muito tempo a respeito
a respeito da multiplicidade das vidas nossas. Né? É muito tempo. Isso aí, a doutrina espírita ela não se baseia somente, nós estamos fazendo o estudo do livro dos espíritos, né? A princípio, estudando a introdução, e não só a introdução do livro dos espíritos, mas a introdução da doutrina espírita. A doutrina espírita ela não se baseia em fatos vagos. Tudo vem na concretização, tudo vem nos estudos, seja científicos, filosóficos ou religiosos. Não tem nada. E pegando essa passagem aqui, a gente consegue ter uma lição bem considerável e fazendo um atrelamento muito correto com a doutrina espírita. 5. Vós, servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. 6, que é o versículo mencionado na lição. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso nos remete que, quando for fazer o bem, quando for fazer a caridade, quando for honrar o teu irmão, não faça soar as trombetas. Não chame a atenção. É isso. Quando Emmanuel traz a lição em silêncio, façais. Mas faça em silêncio. Faça o bem, sirva, mas se comporte. Se comporte. Nos comportemos. Por quê? Porque Cristo assim o fez. Cristo nos deu testemunho do mais lindo ser divino que possamos ser. Na lição fala. Não é necessário muitas palavras. Pouca nos atende. E Cristo foi isso, né? A gente estuda isso rotineiramente, né, gente? Cristo tinha aí meia dúzia de palavras proferidas, uma lição de páginas. E não era muito, não. É só nós pegarmos todas as passagens do Cristo. Claro, fazendo um adendo com relação ao Sermão da Montanha, as parábolas por si só, que aí sim, tinha uns estudos mais direcionados, mas parte dos grandes ensinamentos de Jesus Cristo se passava-se por condições corriqueiras do dia a dia dele. Na marcha que ele traçava por todos os lugares por onde ele esteve, não bastava muito, apenas gatilhos para que possamos ser cristãos de coração e sabendo dos nossos compromissos enquanto irmão do mestre. Aí eu vou continuar aqui. 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. 9. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. 10, que foi até na onde eu falei que nós iríamos, né, para continuar o estudo, inclusive, da lição. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
na onde que residimos na acepção de sermos seres melhores? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o principal enviado de Deus desde a existência do planeta Terra. O espírito mais evoluído. Um espírito celeste. Um espírito que se sujou. O sujou é entre aspas. Se sujou para vir até nós, ficar nesse corpo grosseiro para dar o testemunho e a orientação e o norte necessário para nós. Ainda filhos pequenos, teimosos. Olha, não é fácil, não. Não é fácil porque a humanidade engatinha. Já mencionamos várias vezes. Deixa eu ver aqui. Fortaleceremos o Senhor fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai, né, Júlia? Não é para que maldigamos o meu próximo, que eu plante ódio, que eu plante raiva, que eu selecione irmãos que me interessam. Na verdade, somos todos irmãos. E todos atingiremos a luz. Todos atingiremos a luz. Cada qual da sua forma. Cada qual da sua maneira. Uns mais pela dor, outros mais pelo amor. Mas uma coisa é certa. Cedo ou tarde, o nosso objetivo é o Pai maior. E sendo assim, teremos que ser irmãos melhores, teremos que ser pessoas melhores. E isso é esforço. Isso é renúncia, a renúncia do orgulho, a renúncia da ambição, da vaidade, do egoísmo. A renúncia dos nossos desejos. Ah, mas aí não compensa? Há pouco, vira e mexe, eu sou meio que argumentado, e tá tudo bem, mas, você não faz isso, você não faz aquilo, você não bebe bebidas derivadas do álcool, você, isso, aquilo, você não, então você não vive. Então você não vive. Olha, pensemos e raciocinemos através dessas menções que tantas vezes, né, são viver em abundância do Cristo não é a vida material. E diga-se de passagem, né, que a verdadeira vida é a vida espiritual. A verdadeira herança que deixamos são os bons exemplos que praticamos, as ações. Sendo assim, o que praticamos de mal também é uma herança. Então, olha, como que é edificante os estudos, né? Como que é edificante? Porque isso faz nós filosofarmos, pensarmos. Qual que é o verdadeiro sentido da encarnação? Quais são os verdadeiros sentidos das encarnações?
melhora contínua da nossa condição intelectual, mas principalmente moral, do nosso espírito. Se por vezes ainda façamos de uma maneira que ela nos é propulsória, você não tá conseguindo, né, evoluir de uma maneira. Olha, nessa próxima encarnação vai ter algumas pedras para você passar. Esse vai ser o objetivo. Mas olha, essas pedras, elas podem ser bem pequenas, conforme a maneira que você viver também. Olha, essas pedras elas podem ser até anuladas, dependendo de como vives. É bênção. Pai, Deus, ele é justo, mas ele é bondoso e amoroso conosco. Ele nos dá maneiras diferentes. Ele nos oferece a escolha. O livre-arbítrio é isso. Ele nos oferece a escolha. Como o próprio Emmanuel disse, né? Que vai ser compelido a 1000 meios diferentes para prosseguirmos, para crescermos, para evoluirmos. Temos escolhas, então. Temos escolhas. Quando o Emmanuel traz essa lição em silêncio, prestemos atenção principalmente nessa primeira parte da lição. Se sabes, se tem conhecimento, se detenta um recurso rico de aprendizado, de conhecimento, se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Jesus, enquanto encarnado, a luz dele não ofuscou ninguém. A luz dele não ofuscou ninguém. Ele estava entre nós. Ele vivia como nós vivíamos. Mas na grandeza espiritual que ele tinha e que ele possui. Ele não separava, ele não selecionava. Ele atendia ao povo. Ele atendia a fariseus. Ele atendia a saduceus. Ele atendia aos publicanos. Ele atendia os de Jerusalém. Mas ele atendia o de todas as partes. Ele estava conosco. Ele está conosco. Ele é o governador da Terra. Ele é o governador do sistema solar. E nunca ofuscou ninguém. Nunca humilhou ninguém. O que ele fez? Ele trabalhou e testemunhou. Cabe a nós também um pouco disso. Claro que a gente pode trazer para a vida material nossa encarnada aqui. Uma pessoa vem e pergunta para você: olha, você me ajuda com isso daqui? Por quê? Eu não estou entendendo. Aí, você, com sabedoria daquilo, simplesmente pode falar assim: ah, mas não é possível. Não é possível que você não saiba disso. Não é possível que você... isso se não utilizar até mesmo palavras de baixo calão, né? Você... Como? Você... Não, ué. Vá, ensinas e fique em silêncio. É interessante isso, né? Vá, ensinas e fique em silêncio. O ficar em silêncio é não balbuciar algo que possa humilhar nossos companheiros de jornada.
Aprendamos com isso. Treinamos, isso é treinamento. Isto é treinamento. Porque o orgulho, ele não cega. Ah, mas eu te expliquei uma vez, não é possível que você não aprendeu? Mas o que é isso? O que é isso? Vamos de novo com o nosso irmão e vamos quantas vezes for necessário. Principalmente quando o irmão nos pede ajuda. Se tens, e aí, gente, tens é de ter mesmo. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Ah, coitado daqueles que humilham. Porque ainda tem muito a aprender. Fazer a caridade, mas ao mesmo tempo fazer soar as trombetas da humilhação para aquele que está sendo ajudado é uma falta, ou seja, é um ato muito grave. Possamos ser melhores. E para ser melhor, depende de nós. Depende de nós. Se eu tenho muitos bens na terra, se eu possuo um poder aquisitivo, um capital financeiro que me possibilite determinadas regalias mundanas, que possamos estar bem atentos, vigilantes, para que eu não provoque um estrago na vida dos outros. Faça silêncio. Trabalhe na ação, mas em silêncio. A lição é essa. Em silêncio. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Eu acho que talvez esse seja uma das maiores vicissitudes que pode ocorrer. O amor, mas que eu cobre também a pessoa, né? O amor, na onde que eu delimite o meu próximo também. Eu acho que isso, e aí nós estamos falando realmente, principalmente, porque o antes foi o se sabes, e depois foi o que tens, né? O sabes é os conhecimentos e tudo que adquirimos. O tens é o ter mesmo, são as posses. Mas o amar é mais sublime. Quando a gente ama, e talvez o amor mais puro, que talvez ainda nós não conheçamos na plenitude, é o amor que cobra, o amor que exige troca, não é legal, não é, é bem nocivo, diga-se de passagem. Então, quando Emmanuel ele fala, se amas, não firas o objeto amado com exigências, ele nos chama a atenção para que engolamos todo o orgulho que ainda carregamos, todo o egoísmo ainda, e que renunciemos e entendamos que cada um tem o seu caminho. O que basta nós, no amor que sentamos ao próximo, é colaborar com a sua evolução e não exigir determinadas ações. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Nós temos caso no mundo material disso acontecer muito dentro de hospitais, dentro de unidades de saúde, dentro de pronto-socorros. Nós temos muito isso.
Isso é reverberado muitas das vezes pelo orgulho. O orgulho. O orgulho é a chaga da humanidade. A chaga da humanidade é o quê, Rangel? É qual enfermidade? É alguma enfermidade do coração? É uma enfermidade, seja ela qual for? Qual que é a maior chaga da humanidade? A maior chaga da humanidade que nós tivemos foi há pouco tempo, ainda estamos, né? A pandemia. Qual que é a maior chaga? O que mais destrói as pessoas? O que mais destrói o espírito? O que mais destrói o espírito é o orgulho. É o orgulho. E do orgulho ramifica para tantos outros caminhos. Então, quando Emmanuel nos traz que se pretendes curar, não humilhes o doente necessariamente, ele não é somente aquele doente que está somatizado no seu corpo e tudo mais. Ele é aquele irmão, aquele espírito, que ele é doente, mas ele vem doente de outras encarnações. Ele precisa de ajuda, ele precisa de conselhos, ele precisa disso. E tantas por vezes, talvez, a humilhação ela ocorre. Jesus, nas suas curas, nos chamados milagres, ele nunca humilhou aqueles que ele curou. Ele só fazia o adendo para mudar de comportamento. E é isso. E assim devemos ser também. Se queres melhorar os outros, olha, esse é pesado, porque muitas das vezes a gente não quer mudar, mas você quer mudar o seu próximo. E aí, o que é melhor para mim? O melhor para mim pode ser não seja o melhor para o outro. Nós temos um sofisma muito grande, nós temos a nossa própria verdade, que ela é um paradigma a ser destituído, né? Eu tô falando, e aí, vamos lá para as vivências humanas aí, né? Eu tô te falando isso porque é melhor para você. Nossa, é melhor para mim, mas você tá me atacando. Você está pedindo para fazer uma coisa que eu não acho que é o melhor. Então, né, se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Então, se eu tenho a proposta de melhorar o meu irmão, mas de coração, no caminho reto, então eu não posso ficar falando mal. Mirella, eu falei pro fulano lá que ele precisava mudar aquilo. Mas você acredita que ele teve a capacidade de... Sabe, aí começa, né? Peraí, você está tentando melhorar, você acha, para começar a gente acha, né? Nós achamos, tal, e aí, nossa senhora, falei para melhorar ele, cara orgulhoso, cara ignorante. Peraí, se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Aquele que a gente está querendo melhorar, eu já estou falando mal dele. Como o mestre nos ensinou, né? E como nos ensina. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Eu acho que isso é muito importante. Porque ele aqui, nessa parte, Emmanuel, ele nos coloca no caminho da caridade, né? E principalmente no ensinamento da caridade. Porque ele fala, se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos. Sabe o que ele está querendo falar aqui? Se ensina a caridade, faça a caridade também, mas sem nenhum tipo de nocividade. É isso que Emmanuel está querendo falar. Por quê? Que o Rangel falou bonito hoje, nossa, mas olha, gente, eu faço tão pouca caridade, ou quase nula,
que isso, e aí quando eu pego a gente procura ver biografias, histórias de grandes espíritos que passaram por nós, a gente fala, putz, eu sou tão pequeno, não faço quase nada. Se não fizer nada. Porque, de repente, estuda, fala, e na primeira prova que aparece, já cai. Já. Então, se ensinas a caridade, não te traz de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Façamos a caridade. Demos exemplos desses atos e modifiquemos por dentro. Para que sejamos luz. Sejamos luz. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Aí pronto. Nesse momento agora, Emmanuel fala, o Senhor nos confiou as tarefas. Somos apóstolos do Cristo. Não, Rangel, o apóstolo do Cristo não eram os 12. Não, somos todos. Somos todos apóstolos. Apóstolos apostos a servir, a irradiar amor, a carregar o bem, a acionar a caridade a todo o momento. A todo momento. Cristo nos confiou esse serviço. Cristo não se prepararia em vão para não dar uma alavancada na humanidade e a realidade do planeta Terra. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Eu tô me treinando muito com isso. Dei uma mão ali para aquela pessoa e no momento que ela fez um agradecimento, ela nem me mencionou. Não, ué. Faz o bem, faz a caridade sem esperar reconhecimento. Sem esperar reconhecimento. Não é isso. Não é isso que nós estamos estudando e aprendendo com Cristo, não. Cristo fez o que fez, foi crucificado, foi perseguido, foi assediado. Então, sigamos o exemplo do mestre. A maior questão, eu acho, que carrega no orgulho, e aí, a todo momento, querermos outdoor. Eu quero ser reconhecido, mas eu não quero ser reconhecido só pelo auxiliado. Eu quero ser reconhecido por todos que puderem. Não. Não funciona assim. Cristo, quando passou por nós há 2000 anos, vocês já pararam para pensar que o planeta Terra ele já estava formado, já tinha tantos outros lugares, com tantos outros seres humanos vivendo, e Jesus se concentrou somente num pequeno pedaço desse planeta. Então, contemporâneo a ele, grande parte da população naquele momento não o conheceu. Veio ao conhecer pela necessidade da difusão do que ele veio nos ensinar. E aí sim foi necessário.
Mas contemporânea a isso, não. Inclusive, poucos ouviam contemporâneo a ele falar dele. Até por causa também de muito parte de meios de comunicação da época, né? Imagina 2000 anos atrás, né? Que possamos ser assim também. De um certo modo, achamos que Chico Xavier, grande espírito missionário, também, um missionário dentro do cristianismo. Vocês acham que, de uma certa maneira, ele quis aparecer em mídias? Se nós chegarmos para Chico Xavier, né? Chegássemos a Chico Xavier ou chegarmos, você projetava isso? Ser conhecido? Tanto que é conhecido? Mas isso propagou pelas ações do bem e do amor. Isso foi natural. Isso foi necessário. Para que sirvamos também de aprendizado. Para que tenhamos as obras na mão. As obras na mão, ó. Chico Xavier, ó. Psicografado pelo Espírito de Emmanuel. Né? Então, é para nós crescermos. Não quis outdoor, não quis holofote, não. Claro que podemos mencionar o contrário também. Mas não me cabe julgamento. Outro item que precisa mudar muito. O julgar. Cuidemos de nós mesmos, cuidemos de mim mesmo, né? É compromisso. Vou voltar a repetir. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Então, o Emmanuel ele nos faz um alento, né? E um adendo de toma cuidado como ages. Difícil, porém, é servir as ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. Ah, vaidade reside no orgulho. Ai, tá difícil fazer a caridade e ninguém me conhecer, viu? Tá difícil. Tá difícil? Então, modifique. E entenda que a luz é para todos. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter, a qualquer preço, as gratificações e as honras humanas. E aí eu vou falar em humanidade, tá, gente? Eu quero que tanto os amigos que estão aqui nesse momento, quanto os amigos do YouTube, entenda que quando eu digo nós, é de uma maneira generalizada da humanidade, e nós, em grande parte dessa população, queremos reconhecimento. Sendo que, dentro do estudo da doutrina espírita, existe a menção e o ensinamento de que nós aprendemos a viver com a ingratidão. Você quer ser reconhecido? Não é pessoa ingrata. Conviva com um coração cheio de luz com a ingratidão. Se assim você considerar. Você considera isso ingratidão? Então conviva com educação, conviva com amor e siga em frente no trabalho do bem. Existem grandes espíritos num trabalho bem minucioso que estão no silêncio. Um filósofo contemporâneo a nós tem uma fala muito interessante, que reforça tantas as outras, que talvez, quando a gente está no meio de pessoas, né, e que talvez alguém balbucia alguma coisa indesejada, você, no meio daquele grupo de pessoas, quer corrigir. Não, isso que você falou está errado.
Isso que você falou, total. Chegando a humilhar. E aí esse filósofo contemporâneo a nós, né? O chamado Cortella, ele diz assim, ó. Elogie em público e corrija no privado. Então, até nessas ações, nós temos que aprender. Se você está tendo um problema, uma relação conturbada, e você quer gritar aos quatro cantos para que todos possam escutar uma humilhação que direcionamos a outro, não o façamos. Chegue separado e fala para a pessoa: ó, a ação que você tomou não me agradou. E tá tudo bem. Porque aí parte de um diálogo que pode se acertar. Agora, quando nós humilhamos alguém em público, é muito complicado. Agora, elogio, se nós tivermos que fazer elogio a alguma pessoa, uma menção, um agradecimento, então, de um certo modo, a gente não pode? Pode, ué, claro que pode. Pode fazer um reconhecimento, talvez, de uma pessoa que está fazendo um trabalho considerável. Façamos, e é isso, faça em público, se assim desejar também. Mas o ataque gratuito, temos que tomar cuidado. Se tivermos que corrigir alguém, e na simples vã pensamento que se eu estou querendo corrigir alguém é porque eu acho que eu estou certo, né? E para falar a verdade, bem provável eu esteja bem enganado e errado. Angel, essa é a máxima do faça ao próximo que gostaria que fizesse a vós, né? Empatia, né? Mas aí você estava falando, eu fiquei pensando, o que a gente faz de bom é só assim, para exemplificar, né? A gente não sente vergonha, a gente gosta que apareça, que as pessoas vejam, que elogiem. E o que a gente faz de errado, a gente quer deixar bem escondidinho, não é? Então, é nesse sentido. A gente gostaria de ser repreendido em meio a um número grande de pessoas, né? É isso aí. Ou seja, né, Marley? Gostaríamos de ser desmascarado? É bem isso, porque os defeitos a gente procura esconder um pouco, né? Sim. Bastante, quer dizer, né? Ô, Marley, falando nisso, pelo que você falou aí, então nós somos mais ou menos um anfitrião, né, de uma casa, na onde? Nós somos o anfitrião de uma casa na onde? Na hora que chega a visita, a gente varre a sujeira para debaixo do tapete? Pois é. A gente tenta esconder o que está feio, né? Pelo que você está falando também, por fora nós somos uma bela viola e por dentro pão bolorento. Exatamente. É isso, é isso. Por isso a importância de estarmos com Cristo e dentro dos seus ensinamentos. Olha, a gente comenta muito isso aqui, mas é verdade. Eu acredito que os irmãos que estão aqui conosco agora, né, simultaneamente aqui na reunião, bom, e eu acho que a doutrina espírita, os ensinamentos cristãos e tudo mais nos possibilita isso. A gente sabe o nosso ponto fraco, não sabe? E muitas das vezes a gente descobre ele quando nós somos colocados à prova. Eu sei meus pontos, boa parte deles. E muitas das vezes eu me assusto, porque eu não sabia que eu era capaz de determinado ato. Que isso também seja aprendizado. Isso seja aprendizado. Aprendizado de que o mestre nos confiou algumas tarefas importantíssimas. E dentre essas tarefas é o meu burilamento espiritual. Jesus não lançou
palavras. Vai e não peques mais. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Jesus deixou bem direcionado as nossas realidades. Pegue as suas cruzes, me siga. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada da luta contra as nossas realidades. É isso. Poderemos citar tantas outras passagens do Cristo, até mesmo as parábolas e tudo. Mas deixou bem claro. E ainda mais, encaminharia um consolador para nós. Um consolador que revisitasse cada passagem dele. Só que de uma maneira mais... uma interpretação mais fina, um entendimento mais amplo. E, nossa, quando Jesus falou isso, era isso que ele queria dizer? A doutrina nos entrega um material que, olha, muito rico, hein? Muito rico. Muito rico de entendimento. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo... Olha, estamos falando disso, gente. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói. Por isso que Pedro, o apóstolo, tantas das vezes chegava apressado, chegava esbaforido para Cristo e querendo sempre reconhecimento, né? Os apóstolos são um grande exemplo do que nós somos. E Pedro, ele queria reconhecimento a todo momento. Pedro, ele queria ser o primeiro apóstolo do Cristo. O Pedro era assim. Jesus, por muitas das vezes... calma, Pedro. Vá com calma. Embainha a tua espada. Ouve. Sirva. E talvez muitas das vezes a humanidade tem tantos desses Pedros. Um grande espírito também, uma importância fundamental na propagação do cristianismo. Mas, diga-se de passagem, tinha suas características bem complacentes com a humanidade. Cristo, por que não podemos nós curar essa criança que caía no fogo, que caía na água? Cristo tem hora que tinha que... raça depravada, homens de pouca fé. Estou falando que a fé tem que movimentar as montanhas com um simples tamanho de mostarda, de semente de mostarda, e não está conseguindo, vamos movimentar, vamos, porque Cristo tinha que ter hora que tinha que ter um combustível. Cristo, aos comerciantes do templo, teve que, nossa, não. Olha, Cristo já mencionava isso. Você usurpar, você ganhar bens, ganhar dinheiros de maneira pequena, usando a religião. Jesus já mencionava isso. E a humanidade ainda está caminhando nesse sentido. Vai e serve. Não, e olha, vai e serve é Jesus Cristo. Vai e serve.
Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Olha que lindo, hein? Olha, dentro disso tudo que nós estamos falando, é aquele, já que já falamos, né? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, né? Varrer a sujeira para debaixo do tapete e tudo mais. Essa aqui cabe outra também, né? O peixe morre pela boca, né? Faça silêncio. É, por vezes eu chego com a Mirella, falo, nossa, Mirella, eu falei uma coisa que eu não devia ter falado, mas me remói. Eu sofro. Eu sofro. Sabe aquelas brincadeirinhas que surgem de vez em quando? Então, de vez em quando o Rangel aqui, ele faz essa brincadeirinha que depois, nossa, mas por que eu brinquei desse jeito? Aprendizado. Aprendizado. Tomemos cuidado. Eu acho que eu já brinquei aqui também, né? Ah, você tá conversando com a pessoa assim? Ah, não, tá. Então fica assim, então. Ah, então tá, então. Tá, pá. Aí coloquei aqui. Nossa, Mirella. Nossa, essa pessoa, ela me cansa. Ela é isso, ela é aquilo outro. Aí você vê, a chamada tá em curso ainda. Olha, cuidado, hein? Cuidado, que o plano espiritual, ele é testemunho vivo do que a gente está falando. Sabe essa chamada que continua que você não viu? Então, nós não estamos vendo o plano espiritual. Todas as ações nossas são escritas por tintas indeléveis. E aí, chegamos no plano espiritual, depois de uma passagem que eu acredito ter sido de sucesso aqui no plano carnal, aí chegou lá, ó, já é o seguinte, ó, porque é tecnologia, gente. A tecnologia que nós estamos tendo hoje no planeta Terra, não se confundam, tá? Ela é uma tecnologia oriunda do plano espiritual mais alto. Só que a questão ainda é que a nossa moral está muito baixa com relação a isso. As chamadas redes neurais, né? Porque as tecnologias elas estão mudando de patamar. Tem as chamadas hoje, né? E está começando cada vez mais as redes neurais. Ela está caminhando para nós que num processo que ainda vai levar um tempo, que essas comunicações que nós façamos, ela não seja de repente só por equipamentos tecnológicos. Ela vai muito além disso. Olha, prestemos atenção nos nossos comportamentos, hein? Ah, vou fazer isso escondido. Não vai, né, Marley? Não vai, porque a gente esconde aqui no plano terreno, mas existe um verdadeiro. Estão cheios de testemunhas em volta, né? Cheio de testemunhas, e por que não falar uma arquibancada? Sim. Angel, existiu o ditado que dizia assim, ó, isso aí já tendo dos meus avós, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Sim. Você sabe qual que é o maior problema, Marley? É a gente ser o cavalo. Sim, também. A Mirella, de vez em quando, fala para mim, nossa, hoje você tá dando coice, hein? Então. Olha, é isso aí. Nós somos muito impulsivos ainda. Sim. Né? Sim. Fala, por isso que fala assim, a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, né? Para ouvir mais. Só que parece que a nossa boca quer se multiplicar, né? Então, tá parecendo que nós tá querendo ter umas 10 bocas, tá? Então. Aprendizado. Olha, esses estudos, eles são tão ricos. Nossa, eu gosto muito dessa coleção de Emmanuel aqui. Os 5 livros são muito ricos nesse... E olha só, é o que a gente fala, né? Um estudo moral, é um estudo religioso, estudo cristão mesmo, né? E o tanto... Gente, olha o tamanho da lição. Olha aqui, ó. Aqui e aqui. E a gente pode falar dela o dia inteiro. Dia inteiro. Faze o bem em silêncio. Essa é a recomendação de Emmanuel. Faze o bem em silêncio. E o último parágrafo é:
Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Ou seja, renunciemos e pegamos com Cristo nesse laboratório, porque nós estamos num laboratório, gente. Cada encarnação nossa é um laboratório de aprendizado, um laboratório de expurgar o que há de mais ruim de dentro de nós e de nos direcionar para ir o que for de melhor para o bem, para o amor, e foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Nós peguemos essa lição também e possamos ser um pouco melhor do que nós fomos no minuto anterior. Estamos melhorando, cada qual da sua maneira, mas estamos. Mas sejamos cada vez mais apóstolos do Cristo, prontos para servir. Isso não se mede. A próxima lição do livro Vinha de Luz, daqui 2 semanas, é a lição 5, com amor. E do próximo domingo é o livro dos Espíritos. E aí sim, de uma maneira mais direta, já começaremos a partir da pergunta 1. O que é Deus? Mais alguém deseja falar? Fique à vontade. Bom, vamos partir para o encerramento. Marley, você faz a prece de encerramento? Faço sim. Então, vamos encerrar o estudo dessa manhã de domingo com muita gratidão a Deus por tudo. Gratidão a Jesus, nosso mestre, e aos amigos espirituais que estiveram conosco também nessas reflexões. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Júlia. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Cristiane. Obrigado para quem saiu já da reunião há pouco, a Viviane, a minha tia Marlene. Obrigado, Mirella, Vitória, Rafaela, aos amigos do YouTube. Que tenhamos uma semana e um domingo cheio de paz, cheio de Cristo em nossos corações. Lembrando, né, que o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Que, como o Natal, possamos também entender a verdadeira significação dessa data. E assim mencionaremos também domingo que vem, se assim Deus permitir. Sejamos abençoados, e até domingo, se Deus quiser. Que assim seja. Um ótimo domingo para todos e uma semana abençoada, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Abraço. Júlia. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Também todos. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiano. Obrigado. Você também. Bom domingo a todos e até domingo que vem, se Deus permitir. Obrigado, Fabiano. Fico com Deus.